Boa noite, estamos aqui nesse sacerdócio do lar. Queremos convidar você a adorar ao Senhor conosco, com a sua família. Nós estamos aqui com a equipe de louvor, que vai estar ministrando louvor. Depois nós vamos para o nosso estudo. Que Deus te abençoe. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, nós estaremos no Senhor. Então, nós estamos aqui nesse devocional, escolha de cura. Escolha de cura. Vamos lá, a Amandinha vai estar lendo para nós nessa noite. Conservamos os olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Hebreus 12, verso 2 ao 3. Nós
precisamos ter essa necessidade do nosso coração de querermos crescer junto com o Senhor. Quando nós queremos crescer, o Senhor, Ele vai avante. O Senhor, Ele vai entregando para nós o posicionamento para as nossas conquistas. E a Mandinha vai continuar lendo aqui algo que nós vamos aprender nessa noite, nesse sacerdócio, nas escolhas de cura. Estamos vivendo um tempo muito inusitado, um momento jamais vivido na história da humanidade. Uma pandemia que paralisou o mundo e modificou a realidade das pessoas. Sim, mudou a nossa realidade. Ficamos suscetíveis a inúmeras e divergentes informações. Passamos a escutar recomendações de como devemos nos comportar. De repente, nossos relacionamentos foram tomados por protocolos. Não podemos mais abraçar, visitar uma pessoa querida ou até mesmo tomar aquele café com o nosso melhor amigo. Fomos invadidos por várias emoções e surpreendidos de forma tão intensa. Foram tantas mudanças em tão pouco tempo. Como sobreviveremos a isso? Será que podemos ficar bem em meio a tantas incertezas? Em Salmos 46, aprendemos que podemos escolher aquietar nosso coração e crer no socorro de Deus. Existe alguém que permanece para sempre e sua palavra é imutável. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Suas promessas continuam dignas de confiança. Manter nossos olhos fixos em Jesus nos permite viver em liberdade. Nele podemos fazer escolhas que são capazes de mudar a nossa realidade hoje. Escolher crescer é um desejo que deve existir em nosso coração, a despeito de situações difíceis. Deus nos ama e deseja nos ajudar a sermos pessoas melhores e Ele está esperando uma decisão nossa. Nós sabemos que estamos vivendo momentos dessa pandemia, como diz o sacerdócio, que muitas coisas na nossa vida mudaram. E a escolha em continuar, a escolha em avançar, a escolha em crescer é nossa. E Deus, Ele tem algo a fazer com tudo isso, porque se Deus permitiu isso acontecer, é porque Deus está trabalhando de alguma forma em nós. A palavra de Deus diz que Ele é um bom oleiro, e o Senhor sabe de todas as coisas. Ele é o mesmo, como a Mandinha leu, hoje e Ele será para sempre. Então, essa pandemia, essa situação de dificuldade que nós estamos vivendo, de muitas vezes ficar no lar, as crianças, tantas coisas que mudaram, não pode impedir o nosso crescimento, não pode impedir aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Só que a diferença é como é que eu estou vivendo. Como é que você está vivendo com a sua família? Hoje nós temos um casal aqui que vai testemunhar também. E como é que tudo isso tem servido para você? O que está acontecendo? O que Deus está te ensinando com isso? Então, dessa situação, nós temos que tirar algo. Nós precisamos aprender algo. Nós precisamos entender que em todo o processo, a mão de Deus continua trabalhando na vida daqueles que confiam. Então, a Amandinha vai continuar aqui para nós. Vejamos a seguir 4 atitudes que nos ajudam a manter a escolha de crescer. Primeira, dedique-se a ter tempo de qualidade com Deus. O Evangelho é a lei perfeita, que dá a liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Tiago 1:25. Então, olha só, olha que maravilha. O Senhor, Ele está agindo nas nossas vidas. O Senhor, Ele está cuidando de nós. O Senhor, Ele está operando. Por quê? Porque o Senhor, Ele é presente. O Senhor, Ele é o Deus que está agindo em todo o tempo. Como a Mandinha leu aqui, o Espírito Santo de Deus, amados, Ele usa as situações. O Espírito Santo de Deus, Ele ministra através de nós. Como nós vimos no anterior, o Salmo 46, Deus, Ele é presente. Deus, Ele é o socorro. Então, nós não podemos esmorecer, nós não podemos deixar essa situação roubar de nós a nossa escolha de crescimento. Nós não podemos deixar isso tudo mudar a nossa direção, a direção que o Senhor está dando para a nossa vida. E que direção que o Senhor está dando para a nossa vida, Amandinha? Separe um tempo para conversar com Deus. Conte a Ele sobre seu dia. Deus sabe de todas as coisas, mas quando contamos a Ele nossas coisas, escolhemos o caminho da intimidade.
Então, quando nós escolhemos esse tempo de qualidade, quando nós separamos esse tempo, quando nós estamos vivendo esse tempo, como é que Deus não vai alcançar? Como é que Deus não vai abençoar? Só que muitas vezes nós damos liberdade a tantas coisas, nós temos tantos afazeres, e o tempo de qualidade fica perdido. Ele fica só para lá, para o final da noite, aquela oração de Senhor, abençoa, obrigado por esse dia, que o Senhor nos guarde nessa noite, amém. Mas o tempo de qualidade, aquele momento que nós separamos, aquele momento que nós pegamos um versículo, aquele momento que nós deixamos o Espírito Santo trabalhar aquele versículo em nós. Esse é um versículo excelente que a Amandinha viu aqui, e nós precisamos pegar o versículo. Amandinha, fala aí, por favor. Tiago 1:25. Então, olha só, Tiago 1:25, você pode ir lá. O que Tiago 1:25 está falando? O que Tiago 1:25 está trazendo para mim nesse dia? Nós podemos pegar e deixar isso trabalhar em nós. Quando nós fazemos isso, com certeza a nossa vida será diferente, o nosso dia a dia será diferente. Então, o sacerdócio no lar, ele veio para quê? Ele veio para nos direcionar, a nos tomarmos a posição de estarmos com a nossa família, com os nossos filhos. Se nós deixarmos as crianças, eles querem só celular, eles querem tablet, eles querem computador, é o que eles querem. Se você chama a criança, vamos orar, vamos assistir agora a programação cristã, vamos louvar o Senhor. Não, eu estou jogando joguinho. É assim, as crianças são assim, mas nós pais precisamos buscar ao Senhor, buscar esse tempo de qualidade, que vai fazer muito bem, um tempo de qualidade, de cura, para que nós venhamos crescer. Experimente memorizar versículos chaves, mantendo a palavra de Deus em nossos corações. O Espírito Santo, que é nosso ajudador, traz à nossa memória as verdades eternas. Assim podemos escolher alimentar nossos pensamentos com o que é bom. Quando uma pessoa estuda, quando uma pessoa ela dedica a sua vida aos estudos, ela quer ser médico, ela quer ser advogado, seja lá o estudo que for, ela quer crescer em alguma área, nem precisa ser uma faculdade, mas um curso que ela escolheu fazer, curso de, seja lá o que for que você escolher fazer, você precisa fazer o quê? Você precisa estudar, você precisa pegar aquilo que está sendo ensinado, você precisa trabalhar dentro de você. Assim também é a palavra de Deus. Nós precisamos meditar nela, nós precisamos guardar ela no nosso coração, nós precisamos memorizar. Qual é a palavra que você tem memorizado no seu coração? Qual o versículo que mais te chama a atenção? Eu me lembro quando o Rafa era pequenininho, eu sempre escolhi um versículo para estar memorizando com ele. Eu sempre estava ali escolhendo um versículo para estar trabalhando com ele. E agora nós acompanhamos uma série chamada Cross, que as crianças cantam os versículos. Então, nós precisamos, até nós aprendemos. Então, eles cantam a musiquinha e recitam já o versículo. Você fica com aquela musiquinha e o versículo fica no seu coração o dia todo. Então, é isso que Deus quer. Quando nós fazemos isso, nós precisamos ter a certeza que o Espírito Santo de Deus está se agradando de nós. Ele está dando para nós a direção, o caminho, mas vai de mim e de você ter a liberdade para que nós possamos trabalhar isso daí e crescer em todo o tempo que Deus está nos convidando. 2. Seja implacável contra o pecado. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. 1 Coríntios 11, verso 31. Seja implacável com o pecado. Quando nós falamos de pecado, muitas vezes dá até, tampar os ouvidos. Pecado, o que é pecado? E o pecado, ele é algo que vem separar a nossa vida, que vem separar aquilo que Deus tem de melhor para nós, porque não tem jeito. A Bíblia diz que há uma separação, há um muro quando há o pecado. Então, se o pecado estiver predominante, se o pecado estiver agindo de alguma forma, o que vai acontecer? Vai estar ali aberta a brecha para que o adversário entre. E quando o adversário entra, o que ele vai fazer? Ele vai roubar, ele vai matar, ele vai destruir. E o inimigo, ele vem trazendo as suas artimanhas, as suas picuinhas, as suas situações. E nós precisamos fugir disso. Às vezes as pessoas querem incriminar porque o fulano que fez isso, o fulano que fez aquilo. Mas
nós precisamos dar atenção ao nosso coração, daquilo que muitas vezes nós achamos que não tem problema, daquilo que muitas vezes parece que não vai fazer mal e está fazendo mal. Está agindo de forma negativa para a nossa vida espiritual, para a nossa família, para os nossos filhos, porque os filhos têm atenção. Os filhos estão sempre olhando para os pais, os filhos estão sempre olhando para as pessoas mais velhas, para as pessoas que têm ali que dar uma direção para elas. Elas estão sempre olhando, elas estão sempre buscando cumprir esses exemplos. E o pecado, ele interfere no crescimento, ele interfere nas mudanças, ele interfere na provisão de Deus. Então, nós precisamos bani-lo da nossa vida. Nós precisamos pedir ajuda para o Espírito Santo para vencer, né, essa carne miserável. Porque a carne, ela nunca quer tomar tempo de qualidade com Deus, ela nunca quer estar memorizando os versículos. A carne sempre vai buscar outras coisas. Mas nós precisamos fugir daquilo que nos aprisiona e buscar a liberdade em Cristo Jesus. Ser implacável é não negociar com o pecado. Para não negociar, é importante saber exatamente com o que está lidando. Então, dê nome à sua fraqueza, preguiça, pensamentos impuros, orgulho. Seja honesto ao examinar seu coração. Quando damos nomes, não só materializamos o tamanho da luta, mas também podemos escolher as melhores estratégias para vencê-la. Qual estratégia você tem buscado de Deus para vencer? Qual estratégia Deus tem te dado para você fugir daquilo que tenta te aprisionar? Se você sempre correr para onde é o seu problema, então você vai ficar aprisionado. Você precisa fugir, você precisa pedir para o Espírito Santo de Deus tirar você daí, desse lugar. E o Senhor, Ele vai te dar condições de avançar e de crescer. E você vai ser abençoado, sua casa vai ser abençoada, seus filhos vão ser abençoados, em nome de Jesus. 3. Celebre as pequenas conquistas. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Filipenses 3:12. Entenda que ter oscilações de humor é compreensível em nosso tempo. Hoje, realinhe suas exigências pessoais e escolha focar no que realmente importa. Celebre cada conquista. Escolher celebrar mantém o coração alegre e grato. Tais atitudes ajudam a manter sua mente conectada ao que traz esperança. A importância da celebração. Quando nós celebramos, nós conquistamos. Quando nós celebramos, nós vivemos. Então, muitas vezes, há uma situação que nos faz ficar aprisionado naquela situação do automático. Tudo no automático, tudo no automático. Faz as coisas no automático, não tem tempo para nada, para agradecer, não tem tempo para celebrar, não tem tempo para nada. E aí o que acontece? Vai virando aquela situação onde o inimigo, ele vai trazendo ali as suas dificuldades, as suas adversidades. Nós precisamos buscar, fazer essa diferença. Nós precisamos buscar de Deus, porque se Deus, Ele é um Deus criativo, Deus, Ele é um Deus que gosta de celebração, Deus é um Deus que gosta que nós venhamos viver a celebração, a alegria, viver o convívio, celebrar o nascimento, celebrar o nosso dia, celebrar a nossa manhã, celebrar as nossas conquistas, nós precisamos entender isso. Agora, se nós formos naquele dia, naquela semana, naquele mês, que já faz 3 meses, como nós falamos, dessa pandemia, ou mais, já estamos indo aí para mais de 3 meses, né? E nós vamos aí no automático, a vida vai virando um embolo, não é mesmo, casal? A vida vai virando uma situação, uma correria. E quando você vê, parece que deu um vendaval e tirou tudo do lugar. O que você precisa fazer? Você precisa voltar, você precisa sintonizar. Aonde você perdeu a celebração, aonde você perdeu a gratidão, aonde você perdeu aí aquilo que Deus já te entregou. Então, busque do Senhor, Ele vai te mostrar e Ele vai te direcionar, em nome de Jesus. 4. Estabeleça uma rede de apoio. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. 2 Coríntios 1:11.
Escolha ser transparente e vulnerável com pessoas confiáveis. Compartilhar o coração torna a jornada mais leve. Mesmo que pareça difícil falar, ao decidir partilhar, nos aproximamos e promovemos ambientes de crescimento. Essa liberdade, nós precisamos, né, de liberdade, que às vezes nós parecemos que ficamos meio que engessados, meio que aprisionados em alguma situação. Nós precisamos ter pessoas que nós confiamos, nós precisamos viver esses momentos, abrir nosso coração, nós precisamos entender que ninguém é de ferro, ninguém pode viver sozinho, nós precisamos buscar isso de Deus e pedir para o Senhor abrir para nós os tesouros, pessoas, abrir situações para que nós venhamos receber o melhor dele. Então aí nós vamos conseguir ter o nosso coração curado, ter o nosso coração pronto para o crescimento, ter o nosso coração livre de muitas coisas a qual o inimigo já colocou e ainda por causa da correria, por causa de situações que você precisa fazer, talvez você ainda não percebeu, mas a hora que você parar ou a hora que acontecer de chegar o estresse, você vai falar, o que está acontecendo? Então é a hora de você pedir, Senhor, está aqui o meu coração, precisa de um ajuste. Senhor, eu preciso abrir, eu preciso que o Senhor me mostre, me conduz, me direciona, porque algo não está crescendo na minha vida, algo não está mudando na minha vida, e o Senhor, Ele vai fazer isso. Ele vai fazer com que nós venhamos prosperar, mesmo em dias difíceis que nós estamos vivendo, dias difíceis, mas o Senhor nos vai fazer prosperar. Conclusão. O ser humano é, essencialmente, dotado de livre-arbítrio. Ele não existe simplesmente, mas sempre decide como será a sua existência, o que ele se tornará no momento seguinte. Todas as coisas estão debaixo da soberania de Deus, nada foge do seu conhecimento e controle. Em momentos difíceis, Ele nos convida a caminhar segurando em suas mãos, direcionando o caminho nos leva a ambientes de crescimento. Ele espera nosso sim. Então o Senhor, Ele nos dá esse livre-arbítrio. E o que nós temos feito com o nosso livre-arbítrio? O que nós temos trazido para o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, né? E isso é nosso, ninguém pode tirar a nossa liberdade, ninguém pode tirar o nosso livre-arbítrio. Então nós precisamos pedir para o Senhor, direciona, Senhor, porque nós temos que ter a nossa mente focada no reino, nós temos que ter a nossa mente focada no melhor. E tudo isso nós não podemos fazer com pressão, com opressão, nós temos que fazer com livre-arbítrio. Nós precisamos buscar de Deus esse livre-arbítrio. Nós precisamos buscar de Deus essa conclusão para a nossa vida. Porque escolher ser curado é uma decisão já que eu preciso tomar. É uma decisão que eu preciso tomar para o meu coração. É um livre-arbítrio meu. Eu posso ser curado e não ser curado. Eu posso querer ou não querer. Então eu preciso buscar isso de Deus. Porque eu sei que isso vai ser melhor para mim, eu sei que isso vai ser melhor para as pessoas que estão comigo. E o livre-arbítrio de Deus, eu digo que é um presente. Porque Deus, Ele não fez robôs, né, Amanda? Deus não fez robôs, fez pessoas que estão ali, você precisa me obedecer, você precisa fazer minha obra, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa se dar bem com a sua esposa, casal abençoado, vocês vão ver aqui um casal lindo que Deus preparou. Você precisa se dar bem com essa pessoa. Não, é um livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. E nós precisamos entrar nesse livre-arbítrio sem opressão. Nós precisamos entrar nesse livre-arbítrio. Você não pode trabalhar num lugar forçado. Você não pode ficar num lugar forçado. Você não pode ir para a igreja forçado. Você não pode ficar forçado em nada. Você tem que ser livre para você tomar as suas decisões. As suas decisões te fazem crescer. Mas nós precisamos buscar de Deus, sim. Por que eu bato nessa mesma tecla de buscar de Deus, de perguntar para Deus? Por quê? Porque as decisões, elas decidem ou definem o nosso destino. O meu livre-arbítrio, eu não posso culpar a Deus amanhã por algo que deu errado na minha vida. Mas eu tenho que saber, olha, Deus me deu o livre-arbítrio e eu vou usar ele da melhor forma que eu puder, em nome de Jesus. Pode terminar, Amanda, por favor. Para reflexão. Mesmo em momentos de adversidades, Deus nos dá a opção de fazer escolhas. Você tem
estado atento às suas oportunidades de crescimento? Para a oração, seja sincero com Deus sobre suas dificuldades e anseios. Buscar a intimidade com o Pai é essencial para nosso crescimento. Para a aplicação, pequenos começos são importantes. Compartilhe com alguém seus primeiros passos. Isso o encorajará a manter-se no caminho. Primeira pergunta. Você tem estado atento às suas oportunidades de crescimento? Tem estado atento às suas oportunidades de crescimento? Quais são as oportunidades que Deus tem te dado? Você pode escrever isso num papel e colocar na sua cabeceira. Quais foram as oportunidades que Deus te deu hoje? Que talvez passou, você deixou passar. Ou quais foram as oportunidades que você agarrou e você viu que deu certo? Que da próxima vez você vai colocar em prática de novo? Essas perguntas precisam ser ouvidas e respondidas para nós mesmos. E Deus ele vai nos abençoar. Amandinha, segunda, por favor. Seja sincero com Deus sobre suas dificuldades e anseios. Buscar a intimidade com o Pai é essencial para o nosso crescimento. Ser sincero, né? Um coração sincero. Quando nós somos sinceros com Deus, não tem jeito de esconder algo de Deus, tem? Nós não conseguimos, né, Amandinha, esconder nada de Deus, né? Deus, ele vê tudo, ele sabe de tudo. Não adianta. E aquilo que nós não falamos, fica marcado aqui. Fica marcado no nosso semblante. Se nós estamos tristes, se nós estamos alegres, se nós estamos abatidos, fica marcado em nós. Se tem algo que está pesando na nossa vida, fica marcado em nós. Não tem jeito, a não ser que a pessoa consiga guardar muito bem. Né? Guardar, e a gente tem que pôr para fora, porque ninguém é de ferro. Nós precisamos buscar de Deus essa força, nós precisamos buscar de Deus essa ação, para que nós venhamos viver o melhor do Senhor. Pequenos começos são importantes. Compartilhe com alguém seus primeiros passos. Isso o encorajará a manter-se no caminho. Amém. Então, compartilhe. Como hoje nós estamos aqui com esse casal abençoado, compartilhe os seus primeiros começos. Eles vão compartilhar conosco os seus primeiros começos. Um casal jovem, um casal lindo, que tem crescido na presença do Senhor, que foram encontrados por Jesus, salvos por Jesus, e têm avançado na presença do nosso Deus. Então, compartilhe os seus primeiros começos, compartilhe aquilo que você tem avançado, e o Senhor vai te abençoar. Muito obrigada, viu, Amandinha? Deus te abençoe. Agora vamos aqui, Amandinha, com esse casal? Vamos mostrar esse casal abençoado? Tcharam! O Elan e a Nani. Aqui, esse casal abençoado, que tem louvado, tem servido ao Senhor. Nós somos muito gratos pela vida de vocês, viu? Vocês são uma bênção, um casal jovem que tem crescido, que tem mostrado e tem feito a diferença diante do Senhor. Então, compartilha conosco aí os primeiros começos de vocês, compartilha aí com os irmãos, com essa live, a vida que Deus tem feito, que Deus tem entregado para vocês, como que vocês têm vivido o melhor de Deus e têm vencido o dia a dia com Ele. Bom, eu vou começar, né, porque eu cheguei primeiro, então eu começo. Eu vou começar, né, desde o início, né, como eu cheguei nesse ministério, né, desde pequena, eu acredito que Deus já tinha um propósito, né, na minha vida. Porque quando eu era pequena, eu tinha mais ou menos uns, 6, 7 anos, não me recordo ao certo. E eu sofri um acidente em que eu fui atropelada. Então, aquilo, Deus, Ele cuidou de mim e não permitiu com que o inimigo ceifasse a minha vida. Então, o propósito de Deus, eu acredito que já começou ali, né? Ou melhor, já tinha começado desde o ventre da minha mãe. Mas ali estava se iniciando o propósito de Deus sobre a minha vida, porque Ele não permitiu com que eu morresse e escrevesse uma história sobre a minha vida. Então, depois daquilo, né, eu fui crescendo, né, eu vim de uma família que sempre foi evangélica, né, a minha avó, ela era da Assembleia, então eu sempre costumava ir na igreja com ela, com a minha mãe desde pequena. E Deus abençoou com que abrisse, né, o Ministério Manancial em frente da minha casa, que antigamente era lá em frente à lanchonete do Japão, e eu morava lá com a minha mãe na casa da minha avó.
Então, quando a igreja inaugurou, desde o primeiro dia, né, a gente foi frequentar, a gente foi lá conhecer o ministério, e estou até hoje, graças a Deus, né? Vão fazer, já acredito que um pouco mais de 10 anos que eu estou nesse ministério. E eu, desde pequenininha, né, eu cheguei, eu tinha acho que uns 11 anos, 10, 11 anos mais ou menos. E quando eu fiz 12 anos, eu tive o desejo de me batizar. Era algo assim que eu ficava encantado, que eu falava, Senhor, eu preciso me batizar. Era um desejo, um anseio assim pela presença de Deus muito grande. Então, eu me batizei, né, fui frequentando, participei do Ministério de Dança, que era das crianças na época. Só que chegou um momento na minha vida que, como todo adolescente enfrenta, que eu tive o desejo de conhecer o mundo. Né? Naquela época não tinha rede jovem, né? Não era igual hoje, né? Que os jovens têm esse acompanhamento, né, de perto, né, que o Rafa lidera. Não era igual antes, não era igual hoje, melhor dizendo. Antes não tinha esse acompanhamento. Então, não tinha um líder, alguém assim que estivesse ali perto de mim, né, para me direcionar, para me falar, né, para mim não ter aquele desejo de conhecer o mundo. Então, infelizmente, eu tive esse desejo, né? Eu tinha, acredito que uns 13 anos, era uma criança ainda na época. Então, eu fui dar umas voltas por aí, mas nesse momento eu ainda estava na igreja. Essa que é a diferença. Eu estava na igreja, ia nos cultos, só que às vezes ia dar algumas voltas por aí. Então, nessas voltas, foi onde eu conheci o Elan. Conheci ele na prainha. Conheci ele. Então, assim, eu digo assim que eu não sei como que são os planos de Deus, né? Como que Ele costuma trabalhar na nossa vida. Mas eu acredito assim que se eu não tivesse me desviado, pode ser que talvez eu não teria conhecido Ele e talvez eu não teria ganhado Ele para Jesus. Então, eu não sei como Deus costuma trabalhar, mas eu acredito que esse foi um jeito assim, né, de eu trazer Ele para Jesus. Então, eu trouxe ele para Jesus nessa meio que desviada que eu estava, voltei para Jesus, trouxe ele junto comigo e ele permaneceu até hoje também. Só que nesse detalhe, a primeira vez que ele veio para a igreja, que ainda era lá no Japão, ele veio totalmente embriagado. Ele vai contar um pouquinho disso também, mas ele chegou e ele, né, não estava lúcido. E Deus ele foi trabalhando na vida dele, foi trabalhando na minha vida também, porque eu também tinha muito a aprender ainda, porque eu ainda era uma criança. Mas ele vai contar um pouquinho agora também de como ele chegou na igreja, né, amor? Quando eu cheguei na igreja, eu estava com 16 para 17 anos, se não me falha a memória. E eu cheguei assim, numa situação totalmente bagunçada, né? Um adolescente ainda, comecei a beber muito cedo, né? Eu acredito que com 14 anos eu já bebia, já bebia a ponto de ficar embriagado mesmo e às vezes até passar noites fora de casa. Uma situação que causava um desespero muito grande na vida dos meus pais, né? E eu vim nessa situação, eu cheguei na igreja nessa situação. Como ela disse, a gente se conheceu na prainha, em uma noitada, né? Onde estava eu e o Alex, o Galeano. Ali a gente se conheceu e quando a gente se conheceu na prainha, elas sempre convidavam a gente para visitar o ministério. E a gente sempre falava, um dia a gente vai, um dia a gente vai. E aí eu me recordo que um dia a gente estava num churrasco lá na Fraquita. Elas não estavam, estava eu e o Galeano e do nada, né? Do nada, um olhou para o outro e falou, hoje a gente vai para a igreja. Isso era num domingo. Já bêbados, embriagados, bebendo o dia todo. E a gente decidiu então vir embora mais cedo e ir para a igreja. E aí quando a gente chegou na igreja naquela situação, bêbado, embriagado, eu não me recordo de nada, não lembro o que foi pregado, mas a única coisa que eu lembro é que quando nós chegamos estava cantando um louvor, e aquele louvor dizia, campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. E aquilo ficou no meu coração, né? Aquilo ficou no meu coração.
E isso era o último culto que teve lá na igreja de frente à lanchonete do Japão. Esse culto foi o último culto que teve lá, depois já mudou aqui para a sede, nesse novo local. E nós continuamos, né? Nós continuamos. Nesse meio de tempo, eu e ela, a gente foi se conhecendo melhor, né? Eu já um pouco mais velho, ela ainda uma criança, uma adolescente. Passamos por muitas coisas difíceis. Mas graças a Deus nós estamos aqui hoje, já há 5 anos de casado. Conquistamos devagarzinho, né? Com muita luta, com muito esforço, a gente foi conquistando o nosso espaço. E só voltando um pouco no assunto, eu lembro que quando eu ouvi aquela música lá na igreja, eu sempre gostei muito de cantar. Sempre gostei muito de cantar, de ouvir música. Eu gostava muito de ouvir sertanejo no mundão aí afora e cantar sertanejo. E quando eu ouvi aquilo lá, que eu nunca tinha ouvido, né? A minha mãe sempre foi evangélica, mas de uma igreja totalmente diferente, né? De um estilo de evangelho totalmente diferente. Quando eu cheguei e ouvi aquela música, aquele louvor tocado com banda, com instrumentos, aquilo, eu fiquei apaixonado por aquilo e eu coloquei no meu coração aquele dia que um dia eu faria parte daquele ministério e eu seria um ministro de louvor. Na época eu nem sabia que era um ministro de louvor, mas eu coloquei no meu coração que um dia eu cantaria lá no altar da mesma forma que aquelas pessoas estavam cantando aquele dia. E o Senhor, eu quero dizer para você, querido, que o Senhor honra o desejo do teu coração. Quando o desejo do teu coração está de acordo com o desejo do coração dele. E eu agradeço a ele porque o desejo do coração dele para mim era com que eu fosse hoje o que eu sou, um ministro de louvor. Uma coisa que eu amo fazer de coração, uma coisa que realmente eu faço com prazer. E graças a ele eu estou aqui hoje, né? E a nossa vida, ela só começou a caminhar mesmo de uma forma legal quando verdadeiramente nós decidimos viver o evangelho de uma forma séria. Porque até então, no começo, a gente vinha para a igreja como um passatempo, né? Como um culto de domingo. Hoje é domingo, vamos lá para o culto. Mas quando eu entendi que o evangelho é muito mais do que um culto de domingo, e quando eu coloquei na minha cabeça, não, eu vou viver o evangelho da forma que ele é, de uma forma séria, de uma forma verdadeira, de uma forma sincera, entende? Aí a nossa vida começou a andar, né, amor? Nossa vida começou a engrenar, e graças a Deus a gente está aqui hoje. E aí, Elan, como foi esse pedido de casamento, essa junção nos sonhos? Vocês muito jovens, que vocês casaram bem cedo. E quando você chegou, foi muito bonito. Você chegou, Deus já foi trabalhando sua vida, transformando você. E eu me lembro, né, de tudo, a Nani. Sim. E aí vocês dois, né, juntos e não se separaram mais, graças a Deus. E Deus uniu, e Deus abençoou. Como foi aí esse começo, esse sonho junto? Foi algo assim, bem rápido, né? A gente se conheceu e eu tinha 14 anos, a gente começou a namorar. E aí o nosso namoro foi um namoro assim, bem difícil, porque assim, eu era uma criança. Então a gente brigava muito, porque eu falava que eu não queria nada sério, que eu queria curtir a minha vida. Então, assim, o namoro eu confesso que foi bem difícil. Aí a gente namorou 3 anos e decidimos casar. Só que nesses 3 anos, eu falava, nossa, ainda está cedo, porque eu tinha 17 anos na época que a gente queria casar, né? Só que a gente entendia os planos de Deus para a nossa vida, que 3 anos já era muito tempo, né? E que a gente não podia ficar vivendo aquela vida que a gente vivia. Então, foi onde a gente decidiu se casar. E foi algo assim que Deus planejou tudo. Deus nos deu tudo. A gente saiu do nosso casamento sem dívida nenhuma. A gente estava com festa paga, com decoração paga, com vestido paga, tudo. A gente não saiu devendo álbum de foto, não saiu devendo nada. Então, tudo Deus nos entregou. Deus nos presenteou verdadeiramente. E aí, eu com 17 anos, uma criança ainda. E eu lembro que nessa época eu ainda estudava. Eu estava no último ano no Pacífico, né? E parece que eu lembro até hoje, as minhas amigas me falando, nossa, mas você é louca.
como que você pode casar com 17 anos, vai curtir a sua vida? Elas falavam para mim, e eu falava, não, eu tenho certeza que eu quero isso para a minha vida. E eu tenho certeza que se eu posso curtir a minha vida, eu posso curtir com ele ao meu lado, eu não vou perder a minha adolescência, eu falava para elas. E elas falavam isso a todo tempo, que eu era louca, mas em momento algum eu falava assim que eu estava fazendo aquilo por impulso. Eu sabia que eu queria aquilo de verdade. E um detalhe interessante do nosso casamento é que a gente já namorava há 3 anos, né? E na época eu trabalhava, só que eu trabalhava meio período, estudava, ou melhor, eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. E aí eu terminei os estudos e ainda continuei trabalhando. Só que um pouco antes da gente se casar, eu perdi o emprego. Então, foi assim. É por isso que eu falo que quando os nossos planos estão de acordo com os planos de Deus, querido, não importa o que aconteça, tudo vai dar certo. E a gente casou, eu estava desempregado, ela também. E um detalhe muito importante é que mesmo eu estando desempregado e ela também, nosso casamento já estava tudo pago. A gente não tinha dívida nenhuma, entendeu? Então a gente casou e aí a gente saiu para morar. Na época a gente não tinha casa, né? Saiu para morar na casa dos meus pais, passamos um período ali. E graças a Deus, né, agora, há 3 meses atrás, nós conseguimos a nossa casa própria, construímos a nossa casa. Hoje nós temos a nossa casa, nós temos o nosso carro. Hoje, graças ao Senhor também, os 2 trabalham, né? Graças a Deus, em um emprego abençoado, um emprego bom. E também, falando sobre de emprego, né, é bom lembrar que, assim, diante dessa pandemia, Deus ele foi muito fiel com a gente, né, porque a gente pôde ver muitas pessoas perdendo o emprego desde o início, né, que agora que as lojas voltou a abrir, né, algumas pessoas voltou a trabalhar, mas nós, desde o início que começou a pandemia, nenhum de nós 2 perdeu o emprego. Nós 2 continuamos trabalhando. Então, Deus ele supriu a gente em tudo, né? Porque pode ser que se a gente tivesse parado de trabalhar, né, a gente não ia ter condições de pagar a nossa casa, a gente não ia ter condições de pagar as outras coisas. Então, Deus foi nos suprindo em tudo. E não nos deixou faltar nada, em momento nenhum dessa pandemia. E hoje nós olhamos para o que a gente tem, pastora. Hoje, quando eu deito na minha cama para dormir, eu olho para aquilo que Deus nos deu e eu fico me perguntando o porquê, né? Sendo que quando a gente começou a construir a casa, a gente não tinha dinheiro para fazer nada. Não tinha dinheiro. A única coisa que a gente tinha era o emprego, cada um, e condições de pagar, de manter uma casa. Mas a gente não tinha dinheiro para fazer um muro em volta da casa, a gente não tinha dinheiro para para concretar um quintal, a gente não tinha dinheiro para colocar um portão. E hoje a gente olha para a nossa casa com muro, com portão, com quintal concretado, com garagem, e muito além do que aquilo que a gente sonhou no início de tudo. E eu tenho para mim aquele versículo que diz que Deus é fiel para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E eu olho hoje, eu deito na minha cama, eu sou muito grato a Deus pelo que Ele nos deu, que foi muito além do que eu sonhei, porque a gente vê hoje tantas pessoas que batalham, que lutam e não conseguem sair do lugar, não tem o que a gente tem em tão pouco tempo, né? Em tão pouco tempo, se tratando assim de material. E vocês, nesses 5 anos de casamento, qual o conselho que vocês deixam para os jovens que estão aí, que estão pensando como está a vida, como eles estão agindo? Qual conselho vocês dão para eles? Servindo ao Senhor, qual conselho vocês dão? O principal conselho que eu dou hoje para os jovens é: vivam o Evangelho de uma forma séria. Não trate a igreja, não trate os cultos, não trate o Evangelho como um passatempo. Mas que o Evangelho seja na vida dos jovens uma seriedade, um estilo de vida, um princípio mesmo, um propósito. Porque, como eu disse aqui, a nossa vida ela só começou a andar quando nós começamos a tratar o Evangelho de uma forma séria e a viver os princípios de Deus. E depois disso, quando você chegar então ao casamento, seja
amigo da sua esposa, porque hoje a gente é amigo, entendeu? A gente tem 5 anos de casado e eu acho que cabe em uma mão, talvez, as vezes que a gente brigou. Talvez, eu acho que uma só. Uma briga em 5 anos de casado. E eu sou mesmo grato a Deus por tudo, pela minha esposa, pela minha casa, por tudo, pelo meu trabalho, pela minha igreja. Mas o principal conselho é: viva o evangelho de uma forma séria. E as coisas vão começar a andar. E o que eu deixo assim, né, assim como ela falou, né, de ser amigo, isso é muito importante no casamento, né, de um contar para o outro, né, os seus sonhos, de um contar para o outro o que gosta, o que não gosta, né, porque às vezes o marido tem o desejo de fazer uma coisa que a esposa não quer. Então a esposa tem que comprar aquele sonho, né, junto com ele. Que nem a gente estava falando a respeito da casa, né? E aí eu lembro que o Ela queria fazer a garagem. E eu falava: amor, mas a gente não tem dinheiro para fazer a garagem agora. Vamos esperar mais um pouco. Eu falava para ele. Mas aí depois eu falei: Senhor, está nas tuas mãos. Eu vou comprar o sonho dele, o desejo dele. Porque isso é algo para nós, não é só para ele, né? Então, tudo assim, eu sempre compro o sonho dele, a ideia dele. E ele da mesma forma comigo. Ele sempre também... né, mudando naquilo que eu quero fazer ou naquilo que eu não quero fazer. Então, isso é muito importante. E na finança de vocês? Vocês trabalham? Como que vocês se conectam? Como que vocês se acertam? O que é de quem? Como que vocês se acertam aí? Porque muitos casais têm esse problema quando trabalham, entendeu? Às vezes um quer puxar para um lado, outro para o outro. Como vocês se unem nisso? A gente tem uma dinâmica bem legal lá em casa, assim, que assim, o que é meu, não tem aquele negócio de o que é meu, o que é dele. Não. A gente sai o nosso pagamento, a gente pega o meu pagamento, o pagamento dele, a gente junta os dois, soma quanto deu, aí a gente vê, tenho isso e aquilo para pagar. A gente paga todas as contas e sempre quando sobra alguma coisa, porque graças a Deus sempre sobra, Deus é muito fiel com a gente. Nunca teve, de quando a gente está casada, nunca teve aquele mês assim que a gente pagou as contas e não sobrou nada para a gente, sempre sobra. Então, quando sobra, a gente acabou de pagar as contas, sobra, vamos supor que sobrou R$400. Aí nós pega e divide, 200 para ele e 200 para mim, para a gente gastar com o que a gente quiser. Então, é assim que a gente faz, a nossa dinâmica. E quando dá para guardar alguma coisinha, também guarda. Sim. Senão a gente não teria conseguido fazer o que a gente fez hoje, né? Conquistar tudo que a gente conquistou hoje. E sempre entregando, né, a parte do Senhor, porque isso foi algo que eu sempre aprendi comigo, né? A fidelidade de Deus, né? Porque desde o primeiro dia que eu entrei nesse ministério, eu sempre fazia assim, tinha aquela primeira moedinha, né? Minha mãe sempre me ensinou isso, né? De colocar, né, a moedinha, aquilo que você tem. Então, isso eu cresci comigo, né, com a fidelidade dentro do meu coração. E família? Família, porque vocês são jovens e, às vezes, a gente que está de fora, como família, a gente quer dar palpite, a gente quer falar alguma coisa. Como que vocês agem a isso? Vocês têm uma calma? Como que vocês dois se conectam, né, no meio familiar? A gente procura conversar entre a gente, né? Eu acho que conselho de pais é muito importante. E a gente nunca deixou de ouvir conselho dos pais. Porém, quem vive dentro de casa, né, e sabe realmente o que acontece, somos nós. Então, a gente procura sentar quando tem alguma dificuldade, algum problema. E se vem conselho de fora, a gente senta e fala: minha mãe ou meu pai aconselhou dessa forma, isso, o que você acha? Eu acho isso, eu acho legal, vamos fazer dessa forma. Da mesma forma os pais dela. Então a gente sempre procura ouvir, porém trazer para a nossa realidade, né? Para a nossa realidade. Foi dito isso, mas a gente vai fazer assim. Vamos ouvir, mas vamos praticar dessa forma, porque a gente sabe o que a gente vive dentro de casa, né? Mas a gente sempre ouve, assim, conselho de pai, sim, é muito bom. É importante a respeito disso de família, né? Porque no começo, assim, do nosso casamento, na verdade, no namoro, a gente não tinha nem casado ainda. Então, às vezes, a nossa própria família falava assim para a gente: mas por que vocês vão casar? Vocês são muito novos, não vai dar certo.
E a gente veio de uma maldição hereditária que nós quebramos, porque tanto a minha mãe e meu pai, como o pai dele e a mãe dele, eram separados. Então, todo mundo falava, não vai dar certo, porque o pai de vocês eram separados. Então, às vezes, eles, quando acontece assim, de alguma briga, assim, alguma discussãozinha entre nós, às vezes eles querem, né, até dar um palpite, né? Aí o Elo até brinca com a mãe dele e fala, mas se você não fez isso porque... como que ela fala, amor? Ela fala, eu teria feito dessa forma. Aí eu falo, talvez é por isso que você e o pai não deu certo. Ela fica brava. Então, a gente tenta tratar da melhor forma possível. É claro que são bem-vindos, sim, os conselhos. Mas a gente tenta fazer totalmente diferente, né? E quebramos, né, graças a Deus, essa maldição que existia sobre a nossa vida, porque acreditamos que nós vamos permanecer juntos até Deus nos recolher, em nome de Jesus. Amém. Que bênção. Que bênção poder ouvir vocês, poder conhecer a história mais de perto de vocês, porque a gente estamos juntos, mas a história, o dia a dia, como Deus tem feito, é maravilhoso poder compartilhar isso com os irmãos, compartilhar, porque isso ajuda. Às vezes a pessoa está passando por alguma dificuldade, tem alguma dúvida, e vê o crescimento de vocês. Vocês estão crescendo, estão sendo curados, vocês foram curados pelo Senhor, vocês foram tratados pelo Senhor, e o Senhor vai usar a vida de vocês para curar outras pessoas. Vocês estão servindo como canal de cura. Então, nessa noite aqui, né, nós vemos que esse casal tão jovem, tão abençoado, com um testemunho tão blindado, tão lindo, eles estão servindo de canal de cura para muitos casais, para muitos jovens. Então, que nós possamos pegar aí o que Deus tem feito na vida deles e colocar no nosso dia a dia também. Porque muitas vezes as pessoas olham e falam, olha lá que casal bonito, mas, como eles disseram, tem também as dificuldades, tem as situações, mas o que eles fazem? Eles ultrapassam juntos, eles decidem juntos. Então, a gente percebe que vocês são bem ligadinhos, né? Então, é aquela palavra, que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Nós vemos que vocês estão bem ligadinhos com o Senhor, e só tem a avançar, só tem a prosperar, em nome de Jesus. E eu creio, viu, Elan e Nani, que Deus vai fazer, como o Elan disse, infinitamente mais. O Senhor só está começando a bênção dele na vida de vocês. O Senhor tem muito mais a fazer, o Senhor tem muito mais a agir com você, Elan. Você é uma bênção no ministério de louvor. E assim, desde que você começou, desde o começo, e eu ficava ouvindo assim, eu ficava assustada, eu falava, meu Deus, como o Senhor trabalha rápido, porque ele já veio com aquela adoração, com aquele vozeirão, louvando o Senhor. E que maravilhoso poder ver o agir de Deus, trabalhar de Deus. E você, Nani, foi buscar ele lá, né? Foi buscar ele lá onde ele estava. O Senhor te enviou para isso, e você foi uma menina muito forte e vencedora, tem sido do lado dele também. Que Deus abençoe. Eu gostaria agora de nós aqui juntos fazer uma oração nesse sacerdócio do lar. Eu gostaria de convidar vocês dois a orar pelas pessoas que ouviram esse testemunho, pelas pessoas que ouviram aqui o devocional que a Amandinha leu, o sacerdócio, sobre cura, como poder crescer, como poder se estabilizar na palavra. Eu gostaria de pedir para vocês orar. Eu vou estar orando com vocês, mas vocês vão orar e vocês vão ministrar os corações dos casais, dos jovens, porque eu tenho certeza que Deus tem algo a fazer através da vida de vocês nessa noite, ainda mais. Senhor, nós estamos aqui, Deus, em nome de Jesus, Deus, nós pedimos, Deus, ao Senhor sobre a vida de todas aquelas pessoas que estão assistindo, Senhor, esse testemunho, que participaram, Senhor, desse sacerdócio, Senhor. E em especial, Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida, Senhor, de jovens casais que têm o sonho, Senhor, de se casar, de construir uma família, de construir uma casa, Senhor, que tem sonhado, Senhor, em viver todos esses planos, todos esses sonhos, que nós sabemos que são planos e sonhos que também são sonhados no seu coração, Deus. Senhor, eu cancelo agora, em nome de Jesus, sobre a vida desses jovens casais, todas as palavras negativas de que as coisas não darão certo, de que o casamento é loucura, de que o casamento é algo
totalmente ultrapassado. Eu cancelo agora essas palavras em nome de Jesus, Senhor, e eu profetizo sobre a vida de todos eles, Deus, que o Senhor há de ser aquele que vai à frente, tomando conta de todas as situações, ensinando como viver em todas as situações, para que todos esses casais alcancem, como nós alcançamos, Deus, a vitória e possam conquistar, Deus, a realização dos sonhos e dos propósitos, em nome de Jesus, Deus. Eu profetizo a bênção sobre todas essas pessoas e sobre todos esses casais, Deus, que têm sonhado, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Eu oro agora neste momento, Senhor, por todas as famílias, ó Pai, por todas as esposas, por todos os maridos, ó Pai, que o Senhor dê sabedoria a eles, ó Pai, em especial as esposas, ó Pai. A Tua palavra diz que a mulher sabe edificar casa, ó Pai. Por isso, dê sabedoria para as Tuas filhas, ó Pai, para saber como edificar a sua casa na rocha, ó Pai. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha trazer a Tua paz, ó Deus, para cada lar, o Teu amor, Senhor, que nunca falte amor, Senhor, para essa família, ó Deus. Traga a Tua cura, Senhor, sobre a vida deles, ó Pai. E assim como nós quebramos, ó Pai, todas as maldições hereditárias, Deus, neste momento eu quebro, Senhor, todas as maldições, ó Pai, dizendo que esse casamento não vai dar certo, dizendo que essa família não vai para frente, ó Pai. Eu quebro agora neste momento e declaro que vidas sejam restauradas, que famílias sejam restauradas, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, a Deus. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago. Abraça-me, 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 oh, com seus braços de amor. Glória a Deus, que maravilha poder adorar o Senhor, servir ao Senhor, poder ouvir um testemunho tão maravilhoso como esse, desse lindo casal, tão jovem, que Deus tem abençoado, tem direcionado, e tem aí direcionado na adoração, tem nos abençoado com a vida deles mesmo, quando eles louvam, nós podemos sentir a presença de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus quer fazer isso com a sua família, o Espírito Santo de Deus quer tocar a sua casa, que o sacerdócio no lar seja uma marca, seja um lugar onde você e sua família buscam um abrigo, buscam a presença, ministrem aos seus filhos,
É assim desde o princípio. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, nós precisamos ensinar a nossa casa, para que eles possam estar no convívio do Senhor, para que o Espírito Santo tenha total liberdade na vida deles e que a cada dia mais nós possamos avançar em Cristo Jesus. Agradecemos a sua participação nesse sacerdócio e eu quero convidar você a estar conosco todas as vezes aqui, curtindo, compartilhando. E eu vou convidar a Amandinha agora para dar o aviso, né, Amandinha? Dos dias. Sexta-feira nós temos a nossa sala de oração às 20 horas online. Sábado é dia de Awake, um culto especial com jovens. Toda a juventude está convidada, às 20 horas também. Domingo nós temos nossos 2 cultos de celebração, às 9 e às 19. Abraça-me, 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 abraça-me com seus braços de amor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Eu não posso viver longe do teu abraço, abraça-me, 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 abraça-me com seus braços de amor.